Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante em um vídeo que é muito mais um bate-papo do que uma aula, vamos dizer assim. É um assunto, aliás, que interessa muito ao ser humano, né? Filosofia e erotismo. Já ficou com saliência aí, né? Pode parar que a gente não vai falar nada disso aqui não. A gente vai falar ali do erotismo, né? Dessa história do erotismo dentro das artes, da arte erótica, isso tudo que seduz, né? Que de algum modo assim mexe com o ser humano, mexe com os seus desejos e com as suas paixões. Vamos lá? Vamos para o nosso vídeo? Mas antes, né, deixa um like aqui pra gente, deixa o seu joinha. Se ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ative também o sininho. Pessoal, o erotismo, né, ele é algo, assim, vamos dizer, seduzente. Tá? O ser humano, ele busca isso. Isso esteve muitas vezes ligado também ao hedonismo, né? Aquela busca dos prazeres. Mas nem sempre o erotismo está ligado, por exemplo, ao sexo. O erotismo ele pode estar ligado simplesmente ao desejar, ao ato de desejar, nem que, né, não seja nem sempre sexual, vamos dizer assim. Esse ato, né, do desejo, esse desejar, esse querer, esse apaixonar, sempre mexeu com a cabeça do ser humano desde os primórdios. E o ser humano ele consegue se destacar dos outros animais justamente, né, dentre outras coisas, por conta desse desejar além daquilo que é meramente impulsivo, meramente carnal, mas um desejar às vezes mais sublime. E é por isso que a filosofia muitas vezes ela tenta entender isso, né? Ela tenta fundamentar, não fundamentar, mas compreender. Ela pode tentar compreender o sexo, a sexualidade, como fez Michel Foucault no seu livro História da Sexualidade. Aqui eu estou com o volume 3 de História da Sexualidade, que é o cuidado de si, né? Mas nós temos aí outros 2 volumes, Vontade de Saber e o Uso dos Prazeres, em que o filósofo francês Michel Foucault vai tentar compreender de uma maneira mais total e complexa aquilo que o ser humano, que levou o ser humano à sua relação com o sexo, com a sexualidade, com o prazer e como que ele torna isso, de certo modo, conhecimento. É uma história muito complexa, assim. Se a gente for pegar dentro das artes, da literatura principalmente, nós podemos remeter aí à antiguidade, por exemplo, né, a Safo de Lesbos, poetisa, grande poetisa, que teria ali no mundo antigo já iniciado um processo de uma escrita literária, poética, completamente erótica. Se a gente for retomar a outras referências, nós temos, por exemplo, Marquês de Sade, já no século XVIII, um dos chamados escritores libertinos, que ele eleva aquele erotismo e aquele hedonismo ao máximo, assim. Eu estou com um livro aqui que é um dos mais tranquilos dele, que é O Marido Complacente, apesar de alguns momentos assim bastante picantes, vamos dizer assim, ele não é o livro mais forte de Sade. Se a gente for pegar a história 120 Dias em Sodoma, eu acho que disparadamente é o livro dele assim em que ele transgride mais vezes com essa questão do erotismo. Nós temos também Sacher Masoch, Leopoldo von Sacher-Masoch, que também entra dentro dessa literatura, vamos dizer assim, erótica e libertina. E por último, eu vou falar aqui, aliás, eu vou trazer uns estudos do Georges Bataille. Georges Bataille ele escreveu esse livro, História do Olho. Tá? Eu estou aqui com uma edição bonita, da extinta editora Kozak Naif, não existe mais, infelizmente. E História do Olho é um livro em que ele faz uma espécie de terapia psicanalítica ali, tentando de algum modo a serviço da sua terapia expurgar alguns sentimentos que ele tinha dentro dele. É um livro muito interessante, um livro também que vai para esse lado mais erótico.
Agora, uma coisa que as pessoas confundem muito é erotismo e pornografia. Antes de falar, né, dessa diferença, eu vou falar do que é erotismo, de onde vem a palavra erotismo. Erotismo ou erótico vem de Eros, né? Dentro da mitologia grega, Eros era o deus, ele é considerado o deus da beleza, né? Do amor, vamos dizer assim, do amor, da paixão, tá? Ele era o deus também dos desejos, certo? Ele era um dos erotes, né? Ele, como um dos erotes ali, eles e seus irmãos, eles eram uma complexa figura, uma complexa divindade, de complexo entendimento dentro dessa mitologia grega, mas que no seu conjunto eles simbolizavam ali justamente a sedução, o desejo, né, o amor, tá, também. E dentro da mitologia romana, Eros é representado como o Cupido. Aliás, Eros era alado, os erotes, né, eles eram alados, seres alados. É difícil compreender a diferença básica entre erotismo e pornografia quando você tem uma moral que ela tenta, né, subjugar o tempo todo aquilo que diz respeito ao desejo, à paixão, ao corpo, tá? O erotismo, né, existe uma linha tênue entre que divide ali, que separa erotismo e pornografia, que ela é mais facilmente percebida em algumas formas de fazer artístico, principalmente mais contemporâneas, e dificilmente perceptíveis, por exemplo, na literatura, né? Se você pega a literatura de Marquês de Sade, por mais que seja forte, de momentos assim marcantes, né, sexualmente explícitos, mexe com o imaginário, muitas vezes mexe até com o estômago de quem está lendo, né? Marquês de Sade é extremamente, ele não tinha pudor algum, ele não tinha amarras morais, né? Ele transgredia o tempo todo. Você tende a pensar que é um tipo de literatura pornográfica, né? Se você pega uma literatura eu diria assim, mais leve, né, que coloca ali traços de erotismo, mas de uma maneira mais leve, você tende a levar isso para o lado erótico. Se você trata do cinema, né, com o cinema a gente consegue visualizar melhor alguns pontos que nos ajudam a distinguir o que é erotismo e o que é pornografia antes de fato falar sobre isso. Para compreender essa diferença entre erotismo e pornografia dentro do cinema, né, o cinema ele ajuda a gente a compreender isso muito bem, a produção cinematográfica, porque, por exemplo, você tem filmes em que o erotismo está presente várias vezes, né, o tempo todo, ou em algumas cenas específicas, como na famosa Cruzada de Pernas de Sharon Stone no filme Instinto Selvagem, né, uma cena ali que ela é erótica, que ela mexe com aquela coisa do desejo do espectador, ou quando você assiste também o filme De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick, né, que é um filme que o tempo todo tem cenas de sexo, né, tem cenas ali picantes, tem cenas de orgias, inclusive, que são feitas em uma seita em que os personagens se envolvem, mas não é um filme pornográfico. Um filme pornográfico, a pornografia, ela já apresentaria ali um sexo explícito pelo sexo, né? Um filme que vai para esse lado erótico, ele apresenta o sexo, ele mostra o sexo, inclusive pode mostrar cenas de sexo explícito, como acontece no filme Ninfomaníaca, né? Como acontece no filme Azul é a Cor Mais Quente, quando acontece no filme O Anticristo, também do Lars von Trier, né, o mesmo diretor de Ninfomaníaca. Eles apresentam cenas ali de sexo explícito, mas tem uma intenção artística por trás. O erótico é isso. O pornográfico, ele é o sexo pelo sexo, porque há uma clara intenção de, né, simplesmente excitar aquele que assiste, e nada mais. A palavra pornografia, ela vem ali, ela tem um uso mais ou menos a partir de 1800, remetendo a um campo sanitário mesmo, de estudos da saúde, que começaram a desenvolver estudos sobre a prostituição. Tá? Inclusive, nesse início, pornografia, o pornô, né, está ligado à prostituição. Ela começa a ser utilizada, então, um pouco mais tarde, primeiramente na França, para designar escritas obscenas. Então a pornografia começa a designar isso, escritas obscenas, escritores obscenos. Muitas vezes o próprio Marquês de Sade,
O Bataille, no século XX, Georges Bataille foi chamado, né, de pornográfico, e muitos outros escritores, né, que escrevem seus livros ou até peças com cenas consideradas moralmente obscenas, né, elas passam a ser chamadas de pornográficas. O Foucault, inclusive, Michel Foucault, lá na História da Sexualidade, ele vai falar um pouco como que a repressão sexual, né, ela foi utilizada como um instrumento justamente de dominação. Tá? Então ele fala que até o século XVI, apesar, né, dessa repressão sexual estar presente em morais, né, cristãs, como diria ali o nosso amigo Friedrich Nietzsche, né, apesar dela estar presente na sociedade, ela começa a se intensificar a partir do momento em que você tem a intensificação do mundo capitalista, do sistema capitalista. Por quê? Porque é necessário um instrumento de dominação, de domesticação do ser humano. Então, um desses instrumentos é justamente cercear aquilo que era a transgressão, a liberdade, né? Ou seja, a sexualidade. A palavra erótico, ela já vem de eróticos, né? No grego, que aí já denota ali paixão, desejo, né? Sedução, por conta justamente de Eros, da figura de Eros. Pessoal, aqui eu tenho o livro O Erotismo, né, de Georges Bataille. Ele faz aqui um estudo sobre essa questão do erótico e como que o erótico ele é encarado em nossa sociedade, como que ele foi encarado e como que filosoficamente ele pode ser entendido, né, filosoficamente, literariamente. E o primeiro ponto que eu trago aqui para a leitura é justamente a apresentação do tradutor do livro, em que ele fala sobre o Foucault, Michel Foucault, falando sobre Georges Bataille. Sabe-se hoje, Bataille é um dos escritores mais importantes de seu século. A História do Olho, Madame Edvada, romperam o fio dos relatos para contar o que jamais tinha sido. A Suma Teológica, né, para fazer aqui, que faz inclusive uma brincadeira para entrar na Suma, né, contra a Suma Teológica de Tomás de Aquino, fez entrar o pensamento no jogo arriscado, do limite, do extremo, do topo, do transgressivo. O erotismo tornou o Sade mais próximo de nós e mais difícil. Devemos a Bataille uma grande parte do momento em que estamos. Mas o que resta a fazer, a pensar e a dizer, isso sem dúvida lhe é devido ainda e o será por muito tempo, sua obra crescerá. Né? O que o Foucault está colocando aqui é que Bataille ele representa justamente esse ato transgressivo. Aliás, falar sobre o erotismo numa sociedade extremamente moralizada, né, ou falar sobre sexo, muitas vezes é uma atitude transgressora, transgressiva. Logo no prólogo do texto, Bataille diz assim: o espírito humano está exposto às mais surpreendentes injunções. Incessantemente ele tem medo de si mesmo. Seus movimentos eróticos o aterrorizam. A santa se desvia com pavor do voluptuoso. Ela ignora a unidade entre as paixões inconfessáveis deste e as suas próprias. Veja, né, aquela coisa da beatitude, do ascetismo, né, e da sexualidade. São duas coisas que parecem completamente opostas, né, e quem procura a beatitude e o ascetismo justamente repele essa coisa da sexualidade. Entretanto, é possível buscar a coesão do espírito humano, cujas possibilidades se estendem da santa ao voluptuoso. Ou seja, ele está dizendo aqui que justamente o ser humano ele consegue ir desses opostos. Já pulando aqui para a introdução do livro, escrita também por Bataille, ele vai dizer: a atividade sexual de reprodução é comum aos animais sexuados e aos homens, mas aparentemente apenas os homens fizeram de sua atividade sexual uma atividade erótica, ou seja, uma busca psicológica independente do fim natural dado na reprodução e no cuidado com os filhos. Né? Então o ser humano ele consegue passar, ele consegue galgar aquilo que está na natureza. A natureza ela coloca o prazer, vamos dizer assim, para que haja para que os seres, as espécies, busquem a reprodução, né? Porque isso é o que leva, né? Isso é o que garante a perpetuação da espécie. Mas o ser humano ele vai além, ele consegue, né, sair disso. E aí ele faz então da sua sexualidade, né, o erotismo. E esse erotismo, né, só para encerrar aqui, ele acaba sendo internalizado. É uma busca interna, segundo Bataille, porque diz ele, né,
O erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem. Enganamo-nos quanto a isso porque ele busca incessantemente no exterior um objeto de desejo, mas esse objeto responde à interioridade do desejo. A escolha de um objeto depende sempre dos gostos pessoais do sujeito, né? Então, depende de fora, né, do gosto, depende de elementos exteriores, lógico, mas depende do gosto interior. Então, nesse sentido, o erotismo, né, ele é uma busca interior nossa, ele está no interior de nossos seres, né, e ele é um fazer psicológico, tá? E aí nós temos então o ato transgressivo, que é justamente a realização disso, a realização da sua sexualidade, do seu erotismo, né, e ele é considerado um ato transgressivo que vai contra a proibição. Mas o Bataille ele fala uma coisa interessante. Olha, a proibição, né, a proibição religiosa, o interdito religioso, ele existe e a transgressão existe. Mas um não é contrário ao outro. Os dois são, né, complementares, os dois estão juntos. Tanto a proibição, o interdito, aquela moral religiosa, né, que pune a sexualidade, quanto o exercício da sexualidade do erotismo, né, ou seja, a transgressão. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Curtam, compartilhem à vontade, se inscrevam em nosso canal e segue a gente também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Até a próxima!